Não permita que aquilo que você ainda não tem te impeça de desfrutar daquilo que você já tem. Vou repetir, não permita que aquilo que você ainda não tem te impeça de desfrutar daquilo que você já tem. Então é o seguinte, gente, na vida existem coisas que a gente tem e existem coisas que a gente gostaria, mas não tem. Alguém está nesse barco junto comigo, não? Às vezes eu olho para alguma pessoa, por exemplo, que não tem limite financeiro na vida dela. Vai olhar, por exemplo, às vezes, esses jogadores de futebol ou atletas que ganham milhões e milhões por mês. É uma mega cena no mês. Depois de 30 dias tem outra. E depois outra, né? Fico perguntando, como é que será que deve ser a cabeça? Mas você vai conversar com uma pessoa dessa, até essa pessoa tem coisas que ela gostaria e não tem. Às vezes uma amizade sincera, real, às vezes paz, às vezes tranquilidade para sair, dar uma volta e não consegue sair porque onde vai tem assédio, tem gente em cima. Fato é que na vida existem coisas que a gente tem e existem coisas que a gente não tem. E se a gente não cuidar, a gente presta só atenção naquilo que nos falta. E acaba tendo uma vida de murmuração, de reclamação, de angústia, de depressão e de tristeza, porque o nosso foco sempre está naquilo que está dando errado, naquilo que não está dando certo. E a gente acaba não prestando atenção em tantas áreas da nossa vida que nós somos abençoados, que Deus já nos colocou coisas à disposição e nós deixamos de desfrutar daquilo que temos por conta daquilo que nós não temos. E por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque Zacarias não tinha um filho, mas ele tinha um ministério. E você vê que mesmo não tendo um filho, ou seja, mesmo sendo privado de algo tão importante, tão significativo para uma família, ele não deixa de fazer coisas que ele pode fazer e desfrutar. Verso 8 e 9 diz assim: ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário de Deus para queimar o incenso. Sabe, muita gente estaciona a vida, porque uma área da vida não deu certo. Eu já ouvi pessoas, parou de ir na igreja. Aí você pergunta, por que parou de ir na igreja? Estou desempregado. Pergunta para a pessoa, por que você está triste? Perdi meu namorado. É aquela famosa frase o seguinte, minha vida não deu certo. Você vai conversar com a pessoa e você vai descobrir que, na verdade, uma área da vida dela não deu certo. Você não tem namorado, mas tem amigos. Você não tem filhos, mas tem ministério. Você não tem dinheiro, mas tem saúde, tem uma família. Você não tem casa própria, mas tem relacionamentos, tem outras coisas. E muitas vezes a gente fica, a gente não desfruta daquilo que Deus já nos deu, por conta de ficarmos prestando atenção nas coisas que ainda nós não recebemos do Senhor. Por exemplo, você não pode fazer uma viagem para Campos do Jordão, mas você pode ir para a Água de São Pedro. Vai. Eu nunca fui para Campos do Jordão. Deve ser bom. Diz que é chique lá. Mas para a Água de São Pedro, várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Você não pode ir para Jurerê Internacional? Também nunca fui. Diz que é bom, diz que Ferrari é mato. Diz que assim.
Mas você pode ir para a Praia Grande. Já fui inúmeras vezes. Inúmeras vezes, inúmeras vezes. E sabe, e às vezes a gente deixa de desfrutar tantas coisas na vida. Eu dei um exemplo de viagem, mas isso se aplica a tudo na nossa vida. Por conta de coisas que a gente gostaria, mas ainda não tem. Talvez você não tenha o trabalho dos seus sonhos, mas desfrute do trabalho que Deus te deu. Desfrute do trabalho que Deus te deu. Talvez você não tenha o salário dos seus sonhos, mas seja grato ao salário que Deus te deu, enquanto você ainda não tem aquilo que você gostaria. Talvez você não tenha o carro dos seus sonhos. Desfrute do carro, ou das pernas. Caso o carro ainda não tenha chego, que Deus te deu. Mas não permita, não se prive de desfrutar dessas coisas que você já tem, por conta de coisas que você ainda não tem.